Muito bem-vinda ao módulo bônus Temperamentos Transformados, e essa é a aula 1. Por quê? Por que agimos como agimos? Você já fez essa pergunta? Você já parou para fazer essa reflexão? Por que será que algumas pessoas são introspectivas enquanto outras são extrovertidas? Por que será que algumas pessoas são organizadas enquanto outras são desorganizadas? Eu muitas vezes já parei para fazer essa reflexão. Por quê? Porque eu simplesmente amo esse tema. Eu adoro estudar sobre o comportamento humano, né? E o estudo sobre os temperamentos me ajudou muito a entender um pouquinho mais sobre mim mesma, sobre as pessoas à minha volta, né? Sobre o comportamento das pessoas, do indivíduo. E eu começo essa aula te fazendo algumas perguntas. Então, bora! Caderno e caneta em mãos. Você conhece, né, sobre a teoria dos temperamentos? E a segunda pergunta é: você conhece o seu temperamento? Se você ainda não conhece o seu temperamento, eu deixei um link lá no canal do Telegram para que você pudesse realizar um teste. É claro que esse teste ele não é aprofundado, mas ele já te dá uma noção. Na verdade, ele te dá uma direção. Eu já fiz esse teste, muitas alunas minhas também já fizeram, muitas mentoradas minhas já realizaram esse teste. Então, se você tem alguma dúvida, pare agora essa aula. Dá pause agora, né? Pause agora esse vídeo e faça o teste. Ele é rápido e gratuito. Então, agora que você já realizou, né, o teste, né, agora que você já sabe qual é o seu temperamento, vamos continuar. Primeiro, o que é temperamento? Não adianta eu continuar essa aula sem falar sobre o que é temperamento. Então, temperamento é a combinação de características inatas. O que vem ser isso, né, Carla? Características inatas. A característica inata é quando a gente nasce com elas, né? Com essas características. Por exemplo, a cor dos olhos. Nós não temos controle sobre isso, né? Não tem como você escolher se você... Eu quero nascer com os olhos verdes. E o nosso temperamento é a mesma coisa, né? Nós nascemos, são características que nos são dadas geneticamente. Mas é claro que a nacionalidade, o país em que nós nascemos, o sexo, né, se somos feminino ou masculino, contribuem. Porém, entretanto, né, o temperamento é um dos maiores fatores no comportamento do indivíduo. Você pode até reparar, talvez você tenha um exemplo em sua casa. 2 irmãs, que elas podem até ser gêmeas. Elas nasceram no mesmo país, na mesma família, moram na mesma casa, têm os mesmos pais. Contudo, uma é extrovertida, enquanto que a outra é introvertida. E por quê? Por que será que isso acontece? E um dos fatores é o temperamento. E quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil. Depois que eu comecei a estudar, né, sobre a teoria dos temperamentos, eu consegui me entender mais. E principalmente, entender as pessoas à minha volta, como os meus filhos, o meu cônjuge, né, amigos, minha mãe, irmãos e até as minhas mentoradas, né, as minhas alunas. Então, essas características, né, elas são passadas, elas vêm através dos genes, né? Você já ouviu falar que o fulano é igualzinho o cicrano, né? Tem até as mesmas manias. Então, existe um estudo que diz que algumas crianças obtêm mais genes dos avós. Essa hereditariedade, ela é tão imprevisível como a cor dos olhos, da pele, os traços no nariz, né? Mas isso acontece, né? E para falar um pouquinho mais, né, para a gente entrar, né, na teoria dos temperamentos, eu preciso voltar um pouco atrás na história. Né? Lá para antes de Cristo, precisamente a 460, 370 antes de Cristo. Muito tempo atrás.
precisamente há mais de 2.400 anos. Para a gente falar um pouquinho sobre um médico, na verdade, o pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates, sem dúvida, ele é um gigante no mundo médico, né, da antiga Grécia. Ele reconheceu as diferenças de temperamento entre as pessoas e apresentou uma teoria que as explica. No mundo antigo, sabia-se das grandes anomalias de comportamento, mas geralmente, né, isso era atribuído à intervenção dos deuses. E assim, não podia ser estudada com objetividade. Então, Hipócrates distinguiu, né, estudando, ele distinguiu os 4 temperamentos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico, o fleumático. Então, de acordo com ele, o temperamento ele dependia dos humores, né, do corpo, como o sangue, a bilis preta, a bilis amarela e a fleuma. Assim, começou a observar diferenças de comportamento, né, formulando assim essa teoria. A teoria, né, ela era o que? Bioquímica, na sua essência. Né? E embora a sua substância ela tenha desaparecido, permanece ainda conosco sua forma. Né? Hoje, porém, nós falamos de hormônios, né? E no caso outras substâncias bioquímicas em vez de humores, né? Substâncias que podem se induzir ou afetar o comportamento do indivíduo. Então, cada temperamento tem os seus pontos fortes, como também os seus pontos fracos. Uma pessoa, né, quando ela identifica o temperamento, com certeza ela estará mais bem equipada para determinar quais oportunidades vocacionais melhor se ajusta a ela, quais fraquezas e pontos fracos devem ser trabalhados para que ela possa utilizar o seu potencial, né, a sua criatividade para o seu próprio bem e para o bem das outras pessoas. Nas próximas aulas, nós falaremos mais sobre os temperamentos e sobre as suas características. Sem dúvida, você identificará algumas características que a fará lembrar de si mesmo e com certeza das pessoas à sua volta, ok? Então, até a próxima aula.